eu vou ter uma conversa, um bate-papo, o X1 com o Raoni, que vocês vão ficar assim, querendo mais, conversar mais, porque é muita história, tem uma trajetória extraordinária. Vocês vão ver um publicitário, um fotógrafo, um empresário, um ativista político, uma pessoa que tem uma visão de futuro, que constrói o desenvolvimento da Paraíba, do Brasil. Tem uma visão de mundo assim única. Eu me arrepio quando eu falo de Zé. Zé Carneiro, seja bem-vindo. Obrigado por você aceitar o nosso convite e esse bate-papo. Rapaz, eu me emocionei. Desculpe a franqueza, mas a forma como você me introduziu... Obrigado. Ô Zé, eu falei de coração, né? Eu sei que você falou de coração. Eu falei de coração. Por isso que me pegou de surpresa a forma como você me descreveu, mas deixou me recompor aqui para a gente começar para valer, né? Então, muito obrigado. E eu fiquei muito feliz de estar aqui. De pronto, aceitei seu convite, né? Mas realmente emocionado, porque a sua visão muito bondosa, muito generosa da minha pessoa me colocou num lugar que com certeza eu não estou. Mas o fato de você pensar e imaginar assim já me deixa muito feliz. Olha só, um paraibano lá de Caiçara, do interior da Paraíba, que, vou botar assim, comeu pedra, se fosse numa linguagem popular. É mais ou menos isso mesmo, Maurício. Nasci de parteira, numa fazenda, sem energia elétrica, né? A energia, a geladeira era a gás, tá certo? E tive a sorte de cair numa família, de nascer numa família muito perseverante, né? De pais muito trabalhadores, que entenderam logo cedo que tinha que sair de Caiçara, né? E aí a gente veio para João Pessoa. Então, acho que essa história começa aí com muita alegria. Eu gosto muito de ser caiçarense, tenho muito orgulho, né? Mas que bom que meus pais imaginaram, só, daqui não vai sair, vamos perder a oportunidade, vamos para a capital, e eu acho que esse é o ponto. E quando chegou na capital, Zé, já empreendendo nessa área de... Raoni, meu pai foi taxista, né? Meu pai veio para João Pessoa, ele estudava economia, minha mãe estudava medicina com os filhos, né? Vieram morar na casa de um bisavô meu, avô do meu pai, que tinha uma casa na 1º de Maio 305. Né? E ele era comerciante, ele usava a casa como ponto de apoio, porque tudo era João Pessoa, ele tinha um problema de saúde também, que ele se cuidava aqui, e aí meu pai ficou tomando conta da casa, digamos assim, né? Então ficamos lá, moramos. No início, eu me lembro muito bem da casa, tinha um pé de pitomba enorme, eu levei uma vez uma queda lá em cima do pé de pitomba, ainda escuta as galhadas batendo nas costas. Mas, enfim, muita alegria, infância, né? E essa história começou lá. Meu pai foi caminhoneiro, foi taxista, tá certo? Enquanto minha mãe estudava medicina, se formou em medicina, levando meus irmãos caçulas para a faculdade, amamentando na faculdade. História de muita luta, mas muita vitória, né? Como eu disse, pessoas que perceberam que tinham que vir para a capital, tinham que abrir os horizontes, né? E a gente conseguiu, graças à perseverança, à luta, o trabalho, à seriedade deles. E a gente seguiu essa trajetória. Na verdade, se você partir da premissa quem foram seus mestres, não é difícil fazer o que a gente fez. Entendi. É até fácil, entendeu? Porque de onde a gente começa é um caminho de muita luta e de muita perseverança. E o primeiro negócio da família? Porque JC Pneus. JC Pneus, lá no centro. Lá no centro. Que a gente visitou um dia lá, você mostrou. Na campanha, mostrei lá. Rua Rosário Lourenço, 189. Tá certo? Então, compramos de Sérgio Penazzi, o pai do cirurgião Sérgio Penazzi, compramos uma renovadora de pneus. Né? Na verdade, a gente comprou uma cota de pneus. Isso é importante dizer que nos anos 80, né, o Brasil tudo era restrito, né? A nossa indústria era muito limitada. Então, a gente comprou uma cota de pneus. Compramos uma empresa que tinha essa cota com a Firestone, e a gente comprou essa renovadora de pneus lá no centro. De imediato, meu pai comprou o terreno onde é a J. Carneiro hoje, é as pessoas 21, 22, para abrir logo depois uma loja. Nesse mesmo ano, no final do ano, a gente inaugurou essa loja, um projeto para a época muito pujante, muito, muito moderno, né? Um projeto do arquiteto Expedito Arruda. Né? Então, abrimos a JC Pneus para as pessoas, já uma loja com um padrão de visão de negócio grande, uma loja bonita, bem equipada, bem instalada, que fugia
justamente do padrão que a gente tinha na época do loja de pneu, que estava lá no Varadouro, imprensado, sem estacionamento, cheirava pneu, aquele lugar que não tinha higiene, enfim. Então a gente saiu daquele mundo e veio para as pessoas para trazer modernidade. Já naquele tempo, pensando na expansão lá na Epitácio. Pensando na Epitácio, exatamente. Porque naquele tempo investir na Epitácio era... Não era, exatamente, Raoni. Isso aí a gente está falando de 1985. A loja foi inaugurada, nós começamos a JC Pneus em 84, e essa loja foi inaugurada em outubro ou setembro de 85. Né? Uma loja muito bonita para a época, tinha 6 pilares vermelhos, uma loja que tinha um balanço muito grande, uma altura livre do solo. Então, assim, é uma Daí loja para o mundo dos carros já foi um... Já foi mais fácil, né? Entendeu? Foi mais ou menos o seguinte, depois veio o Collor abriu o mercado, né? E a gente sempre incomodado, meu pai adora carro, é apaixonado por carro, e a gente também foi criado nessa vibe, como se diz hoje, né? A gente aprendeu a dirigir cedo, e aí com a abertura do mercado, né, muitas marcas chegando, em 1993, a gente começou a pesquisar que marcas poderiam vir para o mercado da Paraíba. Então eu visitei a Mazda, que era importada pela Mesbla, visitei a Ásia Motors, que depois viria a ser Kia, né? Sim. Que tinha a Besta na época, que era um best-seller, né? Que vendeu-se muita Besta, tá certo? E conhecia a Peugeot, não cheguei a tratar de negócio, mas conhecia a Peugeot, que era um grupo do Rio de Janeiro, que era importador, e terminou que nós compramos, em 1994, a concessão que já existia na Paraíba, Maison de l'Automobile de France, que a gente comprou do médico, Eduardo, daqui a pouco vem o sobrenome, e a gente começou nos negócios ainda em fevereiro. Em fevereiro de 1994, nós faturamos o nosso primeiro Renault 19, para Maria Sônia Maia 6. Você lembra até da primeira cliente? Eu lembro da primeira cliente e lembro do primeiro chassi do carro. É impressionante, rico em detalhes. E aí a gente vendeu para ela o primeiro Renault 19, né? Emitir a nota fiscal, batemos a nota fiscal, acho que é muita alegria. Ainda era o símbolo da JC Pneus, porque a empresa já era a J Carneiro, a JC Pneus é a J Carneiro. Né? Entendi. E a gente começou a nossa trajetória aí, vendendo esse primeiro Renault 19 para a dona Sônia, né, que era gestora de qualidade do Sebrae, uma pessoa que foi cliente nossa durante muitos anos, trouxe outros clientes. Me lembro de uma amiga dela, pessoal, dona Caia, né, que era uma Nissei, que foi nossa cliente muitos anos, o marido dela, seu Roberto, né, foi nosso cliente, as filhas também foram. Então, assim, a gente tem a trajetória, e no início a gente conhecia os clientes, né, Alnir? E qual é a trajetória que diferencia aí da família Carneiro, em especial aí de Zé, que é quem eu tenho mais proximidade? Vocês notaram que ele lembra do nome, né, de quem estava em volta, dos detalhes. Isso quer dizer que não era apenas vender o carro. Nunca foi. Né? Era ter o cliente atendido no seu sonho, na sua expectativa, e mantê-lo por longos anos. Todo cliente de Zé, e aí torna-se aí do empreendimento, ele é a longo prazo, né? São poucos que deixavam de fazer essa relação. E Zé, você cultivou isso na sua vida pessoal, profissional. Eu vou para o ponto final hoje da história, do ponto do farol do desenvolvimento, porque isso impacta em diversas vidas, certo? Você está presidindo, junto com um grupo, uma linha de atuação que é pensando no desenvolvimento da Paraíba. Exato, Rodrigo. Né? É o farol do desenvolvimento. Eu vou para esse ponto final, porque a gente vai no meio trazendo linkando o seu início com aquilo que está sendo feito hoje. No farol do desenvolvimento, você assume essa presidência, junto com todos os seus pares ali, que é uma comissão, né? E abraça a Paraíba para desenvolvê-la, o pensamento a longo prazo. Veja, a visão do pai de Zé, quando estava ali no centro, já investindo na Epitácio. Então o Zé foi pegando toda a experiência ali da trajetória. Vai pegando o exemplo, né, Raoni? Na verdade, Raoni, você disse uma coisa muito importante, né? Quando a gente começou como concessionário, uma marca inexpressiva, Renault, tinha acabado de chegar no Brasil, tá certo? Com a dificuldade de se colocar no mercado onde só tinha 4 grandes marcas, né? Fiat, Ford, GM e Volkswagen. Então você tinha esse esforço ali, onde se falava tudo dos carros, né, de defeitos. Eu vou contar uma história que é muito engraçada e verdadeira.
um determinado cliente, e em algum momento, lá para 2 ou 3 anos depois que a gente começou, o nosso principal concorrente era o Monza, da Chevrolet. O Renault 19 parecia, inclusive, esteticamente com o Monza e tal. E aí um cliente chegou para a gente e disse, rapaz, eu vim e comprei esse carro. Eu disse, foi, mas eu queria contar uma história. É que eu estava comprando um carro, um Monza, e o vendedor me disse uma história tão peculiar que eu disse, rapaz, eu vou comprar esse outro carro, porque esse outro carro é que é bom, porque avisa quando quebra. Eu disse, como assim? Não, porque ele disse que a bomba d'água quebrava com 20 mil quilômetros. Não aguentava nem 20 mil, eu disse, não, eu vou comprar esse, porque quando for com 19 mil, eu troco a bomba d'água, já fica o problema resolvido, né? Então, enfim, estou contando aqui essa anedota, quase uma história quase anedotária, né? Mas assim, a gente foi desenvolvendo coisas nesse ambiente que era muito refratário a novas marcas, novas ideias, e a gente viu, Raoni, que só tinha uma saída, era se envolver com o cliente, abraçar o cliente e realizar aquele sonho do cliente. É tanto que a J. Carneiro, o primeiro slogan era bem-vindo à felicidade. Olha que slogan sensacional, entendeu? Bem-vindo à felicidade. Ele contemplava a felicidade do cliente em realizar aquele sonho. Tá certo? E é um sonho, E é um sonho, ainda hoje é um ainda sonho. hoje. Né? Então, assim, a gente sempre viveu esse clima. Com o passar do tempo, os outros meus irmãos que não estavam no negócio, que eram Antônio Tota, né, e Luiz Carlos Lula, vieram para o negócio, porque no início foi eu, Dudu e papai, tá certo? Com o tempo veio a Nissan, depois veio a Nissan, durante algum tempo teve a Sangyang, sul-coreana, e por fim Peugeot e Citroën. Então a gente fez essa trajetória, são 30 anos, 31 anos de Renault, nessa trajetória de construção de uma marca, de uma relação com os clientes, mais de 40 mil Renaults vendidos na Paraíba, mais de 15 mil Nissan vendidos na Paraíba e aproximadamente 5 mil Peugeot e Citroën. Então a gente deixou um legado muito concreto, tá certo? Muitos funcionários, uma característica das nossas empresas, baixíssimo turnover, sabe? Pouca discussão na seara jurídica do Ministério do Trabalho. Então, assim, porque a gente estava muito envolvido com tudo, né, com as pessoas. Eu acho que as pessoas, hoje quando você vai para um podcast, você abre um canal, vai assistir uma aula, né, a importância das pessoas que as empresas dão. A J. Carneiro já fazia isso desde o início. Sabe? Desde o seu nascedor. Desde o nascedor. Porque né? lá em Caiçara, na simplicidade do qual vocês foram criados, a atenção e o cuidado, essas lições vocês trouxeram para dentro da empresa? Sem dúvida, né? A gente entendia que as pessoas tinham vida, tinham problemas, tinham desafios que elas eram maiores do que da empresa e precisavam que a empresa fosse um lugar de apoio e não um lugar de conflito, né? Então, eu acho que isso é importante, acho que é um grande legado. A gente deixou realmente um nome na história do segmento da distribuição automotiva, né? Paralelo a isso, eu me envolvi com os trabalhos associativos, né? Eu sou fundador do Sincodiv, que é o sindicato patronal aqui na Paraíba, presidi durante um longo período, 13 anos, depois me afastei, agora voltei, eu tenho ainda 1 ano e meio de mandato para cumprir, né? Novamente como presidente do Sincodiv. Durante 9 anos estive à frente com outros colegas, mas estive como vice-presidente nacional da FenaBrave, ocupei essa cadeira que muito me honra e aprendi muito, foi um período de muito aprendizado. Nacional, viu, gente? Nacional, onde eu estive em Brasília, discutindo questões de poluição, questões de certificação. Legislação, exatamente. Né? Então, a gente estava lá, tinha um grande professor que foi o ex-governador de São Paulo, Fleury, Antônio Fleury Filho, que estava sempre conosco lá, me acompanhava sempre, era realmente uma aula estar com ele, era uma pessoa muito benquista, era importante dizer que Fleury abria muitas portas de oposição e de situação, porque ele era, como pessoa, ele era uma pessoa muito benquista, né? E a gente vai aprendendo, eu sou um bom aluno, sabe? Na escola regular e nas faculdades, eu estive ali entre os melhores, nunca quis ser exatamente, nunca foi assim um objetivo, ser o melhor. Eu nunca, confesso a você, que até me orgulhava, mas não era assim um alvo da minha vida, assim, tipo ser o melhor. Eu estava sempre entre os melhores, né? Nunca fui médio, né? Sempre estive acima um pouquinho da média, tá certo? E na vida profissional também o fiz e conquistei essas posições justamente colocando a alma, colocando a dedicação sempre à frente com grande responsabilidade, né? Eu acho que outro ponto é a responsabilidade. Vamos lá, eu lembro muito bem do cafezinho do J. Carneiro ali, da Sim. família Carneiro na Renault, o cafezinho, o senhorzinho que João, fazia o café, você destacava que ele passava 2 vezes, o tratamento 3 que vezes. você... eu tô bem lembrado. Você foi meu cliente muitos anos. Né? Você mostrou, né, esse tratamento com o João do café e falou sobre Fleury.
Os valores que você carrega nesses relacionamentos, desde João até Fleury, o que é que você tem feito para manter firme todos esses seus valores diante de um mundo em que só sufoca esses valores? Raoni, que pergunta, viu? Deixa eu dizer para você, eu sou uma pessoa muito verdadeira, né? Confesso que eu estou emocionado desde a hora que eu cheguei aqui, da forma como você me respeita, me trata e me conhece. Sabe? Então, muito obrigado mais uma vez. Eu sou uma pessoa muito verdadeira. Eu não consigo esconder as coisas que eu sinto e nem preciso, porque meu coração é bom. Eu sei que meu coração é bom. Então, para mim, tratar de João ficou conosco 30 anos, até vender a empresa, tá certo? Tratar de João no dia a dia, com todo respeito, com toda atenção, e tratar com o ex-governador Fleury, que tinha um poder, era exatamente na mesma frequência, na mesma sintonia, porque quem estava falando e tratando era Zé Carneiro de verdade, sabe? Então, acho que isso é uma coisa que o mundo sente muita falta hoje, que são pessoas de verdade. Às vezes, particularmente, algumas respostas, você é besta, você é assim, assado, eu não me incomodo, sabe, Raoni? Porque eu gosto de ser verdadeiro. O mundo sente falta de pessoas verdadeiras. E quando alguém encontra uma pessoa verdadeira, ele identifica. Aquele cara é de verdade. E eu noto que ele identifica, entendeu? Então. A simplicidade, para mim, é a maior força de um líder. Né? Eu vejo isso em você. Muitas vezes as pessoas podem olhar e Zé Carneiro altão, né? Aquela pessoa bem Rapaz, firme. O cara que pesa 110 quilos não é fraco em nenhum lugar do mundo, viu, Rony? E eu que era bem novo ali, quando eu fui ser o primeiro cliente, eu tinha 18 anos, eu olhava Zé assim, eu digo, rapaz, esse cara é meio brabo, né? Eu tenho um jeito meio brabo. Infelizmente, eu tenho esse jeito. Eu também tenho. Eu tenho esse jeito mesmo. E eu vejo que essa simplicidade lhe tornou a força de uma liderança muito significativa. Tanto que os espaços associativos de empresários, você está à frente, os espaços agora de desenvolvimento do Estado, você também está à frente. Essa trajetória que lhe trouxe até aqui, né? Os seus filhos vão lá pedir conselho a você, do ponto de vista, pai, qual é o direcionamento? Você já vê seus netos sendo formados. Eu tenho um neto médico. Né? Médico, então está próximo ali a você. Eu ouvi algumas vezes, voinho, como é que eu faço isso? Coisas que você está antenado, você consegue se moldar. Tem paixões de Zé Carneiro, que é a fotografia, ele vai falar sobre isso. O 4x4 é outra paixão, ele traça roteiros no Brasil para o 4x4. Conta um pouquinho aí desses outros movimentos que lhe faz bem a sua alma. Vamos lá, né, Rony? Como eu costumo dizer, eu sou muito Zé Carneiro, né? E eu consigo ser cada um deles no momento adequado, né? Mas vou falar um pouquinho dessa brabeza, tá certo? Porque eu tenho essa característica mesmo, que às vezes até me incomoda um pouco, porque é o seguinte, eu sou pouco paciente comigo mesmo, né? Eu tenho uma cobrança muito grande por fazer bem feito, fazer uma vez, ser perfeito, mas não é para ninguém, é para mim. Aquilo é de mim comigo mesmo, não é para mostrar para ninguém, aquilo é de mim comigo mesmo, né? Isso termina me dando um pouco de impaciência, essa brabeza vem da certa impaciência, tá certo? Com o tempo a gente vai ficando menos brabo, mas você nunca perde essa característica, infelizmente. Né? Somos dois. Mas, enfim, eu tenho muitas paixões e tenho muita sorte também, né, de poder viver e apreciar isso. Então, uma delas é a fotografia, realmente, eu aprecio. Eu não sou um bom fotógrafo, mas sou teimoso. Né? Então, a gente vai teimando. A fotografia digital nos permite essa teimosia por excesso de memória. Né? Então, basta um bom cartão de memória com muitos gigabytes e dá tudo certo, né? Mas eu gosto sim de fotografia, porque a fotografia tem um detalhe, sabe, Rony? Quando inclusive, assim, eu não fotografo com o LCD da câmera, eu fotografo no viewfinder, no buraquinho, como se diz, eu olho lá. Aquilo é uma imersão, sabe? Quando eu estou concentrado ali, eu mergulho naquele lugar, eu saio de onde eu estou e vou para dentro da câmera. Realmente isso acontece, sabe? Então me faz um bem danado, né? Então, primeira coisa da fotografia. Depois o 4x4. O 4x4 é um complemento dessa viagem. O 4x4 foi uma atividade empresarial que a gente desenvolveu quando a gente começou com o Nissan. Eu tive a oportunidade de escutar um diretor da Renault, depois de eu ter feito uma viagem com ele, disse assim, rapaz, você devia apresentar um projeto para a Nissan, que dá certo, fazer viagens
de 4x4. E aí eu tomei aquilo, aí volta aquele Zé Carneiro perfeccionista lá de trás, né? E tomei aquilo como um conselho viável e fui atrás. E comecei a fazer o Ecotrip Nissan, em 2001. O primeiro Ecotrip me deu um prejuízo danado, perdi dinheiro, mas eu aprendi, eu era bom aluno, né? Já o segundo já não deu, tá certo? Não empatei. E a partir do terceiro comecei a ser uma ótima fonte de negócios, né? Então, assim, eu relacionava com o cliente, era aquela oportunidade de estar próximo do cliente, explicar um produto novo. A gente estava trazendo para Paraíba uma marca nova que nunca tinha tido concessionária aqui, que era a Nissan. Um excelente produto, mas faltava alguém que representasse ela. Estava junto com os clientes numa paixão e tinha metodologia. Os meus parceiros sempre foram muito organizados, né? Tinha hora de sair, hora de chegar, hora de dormir, hora de almoçar, tá certo? Tinha um kit de participação que era muito completo. Então a gente tinha uma disciplina de fazer aquele evento. Mas o 4x4, além desse negócio, é a minha paixão de vida pessoal, porque é o lugar, é a hora, é o momento que eu me transformo, eu me liberto, literalmente, tá certo? Porque você pega uma beira de praia, como eu fui agora para Fortaleza com os netos, por exemplo. A gente foi, saí de manhãzinha de João Pessoa, né, 2 carros apenas, fomos até Mossoró. Mossoró você completa o tanque, daqui a pouco você cai na praia, etc., em Tibau do Norte. Logo depois tem Icapuí, tá certo? Aí depois Barra Grande, aí você para almoçar, vai numa barraca de pescador, comer um peixe, uma lagosta fresquinha que só oferece naquele lugar, né? Vai até Canoa Quebrada pela beira da praia, e você chega em Fortaleza, você gasta um dia todo para chegar em Fortaleza, só que você chega em Fortaleza e nem parece que fez os 700 quilômetros que separam João Pessoa de Fortaleza. E esse é o grande lance do 4x4, né? E aí eu vou fazer um depoimento de um amigo que fez parte do primeiro passeio. Depois se tornou grande amigo. A gente tinha vendido uma Nissan para essa pessoa, posso dizer o nome dele, que ele é meu amigo, não tem problema nenhum, chama Eliseu Garcia Ramírez. Eliseu tinha comprado uma Frontier verde, né? Custava caro naquela época e tal, e Eliseu comprou ele representava, ele morava aí entre João Pessoa e Recife, ele representava a Sudamérica Capitalização. E na época esse negócio era muito grande, ele era supervisor e tudo mais, de vendas e tal. E aí ele disse que começou o passeio preocupado com as coisas da vida fora do 4x4. Nesse passeio que a gente foi para Fortaleza, que era assim, o cheque do cliente voltou, essa duplicata desse cliente ele não pagou, e daqui a pouco ele foi trocando isso no segundo dia, com que marcha eu boto, e se eu atolar, o que é que eu vou dizer para minha mulher, para minhas filhas, e resultado, quando foi no final no quarto dia que a gente estava chegando em Fortaleza, ele não tinha se abstraído totalmente dos problemas, e isso é o 4x4, sabe, Raoni? Então eu cito esse exemplo de Eliseu como sendo exatamente o que o 4x4 proporcionou na vida das pessoas. E a gente usa isso. Tem vários amigos que quando eu gosto de viajar, eu vou viajar de 4x4, eles se escalam para viajar comigo, querem viajar comigo porque sabem que eu sou disciplinado, organizado. Tá certo? Então vai tudo dar certo, né? E a gente foi fazendo isso termina moldando uma certa, digamos, personalidade dentro do mundo empresarial. Então, você ter disciplina, né? Recentemente eu escrevi inclusive um artigo, foi publicado semana passada no blog de Georgiana, que é o seguinte: disciplina é a principal virtude para uma carreira de sucesso hoje em dia. Num mundo tão disperso, tá certo? De tantas influências externas, você precisa ter muita disciplina. E aí eu, na leitura para escrever esse artigo, né, eu fui lá para trás, e quando foi na Segunda Guerra, Eisenhower foi perguntado por um repórter do The Boston Herald, que na época era um jornal muito importante que cobria a guerra. Ele realmente cobria a guerra, acompanhava mesmo, e perguntaram a ele, então, qual seria a virtude do melhor soldado, né? Se seria disciplina, se seria paciência, se seria destemor, se seria bravura, né? Então ele disse que a melhor de todas as virtudes seria a disciplina, que é quem ia proporcionar as outras conquistas desse. E se a pessoa tivesse as outras, mas não tivesse disciplina, ele não seria no mesmo nível, né? E aí você vai na história da administração de empresas, pesquisando sobre isso, você encontra a disciplina transformada em outros nomes, tá certo? Mas é sempre disciplina até hoje, né? Então, assim, dentro de um mundo de tanta influência externa, de tanta imediatismo, né? De tanta perda de valor, tudo isso é influência. Verdade. Tá certo? Se você não tiver disciplina para manter o foco e manter o seu caráter e manter o objetivo de onde você quer chegar, né? Não tiver disciplina para ser resignado e enfrentar os problemas, levar a paulada, e depois alcançar o sucesso, tá certo? Então você precisa ter essa disciplina, né? Então você tem disciplina, depois você tem discernimento,
tá certo? Você precisa ter o discernimento de entender o ambiente que você está, de um ambiente que você vive, saber se colocar. Uma hora você é o rei, outra hora você é o peão, outra hora você contribui, uma hora você é o líder, uma outra hora você é o cara que puxa o comboio do 4x4, outra hora você, sabe, cede a vez. Você tem que ter esse discernimento e entender a hora de qual parte da sua personalidade entra em ação. Depois você tem que entrar em ação. Não adianta você ser perseverante, ser disciplinado, saber a hora das coisas e não realizar. Sabe onde? É preciso ter a coragem de realizar. Isso é uma dificuldade muito grande da geração de hoje. Muito. A geração muito grande. A geração de hoje, ela prefere recuar, ela não quer arriscar, ela não quer agir, ela prefere, sabe, se abstrair da decisão, porque o medo, ou o risco, ou a decepção, seja lá como for, machuca mais do que a vitória. Quem já viu isso? Então você tem que buscar a vitória, você tem que agir, você tem que tentar realizar com assertividade tudo que você aprendeu, tá certo? E por fim, depois de tudo isso, você só alcança os resultados se você tiver esse conjunto. Você tem que ter disciplina, tem que ter o discernimento de saber quem é quem, a hora de fazer o quê, tem que saber fazer, que é a ação, e aí o resultado chega. Tá certo? Isso esse tripé aí que você citou, para ter o resultado, como é que você enxerga a Paraíba daqui a 30 anos, conduzida aí pelo Farol do Desenvolvimento, que é esse momento novo que você está com? Vamos lá. Eu quando vim para o Farol, eu sou um dos fundadores, cofundadores, né, do Farol, junto com alguns poucos empresários, né? Um empresário que visualizou isso, trouxe Chico Nunes como primeiro presidente. Chico tem um grande mérito de ser muito aglutinador. Chico está acostumado a liderar líderes, então foi muito importante esse papel, né? Eu assumo agora um papel no segundo mandato. Eu quero deixar um legado concreto para Paraíba, mas já avisei que eu só quero um mandato. Depois chega outro líder, tem que haver essa oxigenação. Mas, Raoni, eu disse lá atrás que eu enxergo a Paraíba como a Flórida brasileira. Certo? Poxa, eu enxergo a Paraíba, aí, viu? Grave a Paraíba como a Flórida brasileira. E vou explicar por quê. Muito bom essa frase. E vou explicar por quê. Porque a Flórida era o patinho feio há 30 anos atrás dos Estados Unidos. A Flórida era o lugar onde os latinos tinham se instalado dos Estados Unidos e tinha pouca coisa dos Estados Unidos na Flórida, né? E a Flórida, 30, 40 anos, era isso. Miami Cuba, e Cuba, no passado, né? Havana era mais desenvolvida do que Miami, tá certo? Se a gente for puxar lá para os anos 50, 60. Uhum. Então, Miami era isso, a Flórida era isso, tá certo? A Flórida era aquele lugar que se plantava laranja, tá certo? Falando grossamente, é lógico, grosseiramente, né? Sim. Fazendo um resumo, porque o clima era mais tropical possível para se plantar laranja, tá certo? E não tinha muitas coisas e tudo mais. Era afetada pelos tsunamis, pelos furacões, etc, etc, né? Então, a Paraíba, ela tem uma similaridade, não com os furacões, nem com nada, mas primeiro com o sol, né? Então, hoje, dentro da visão de futuro sobre energia renovável, você ter sol, você ter vento, então isso coloca a Paraíba de maneira muito concreta, não mais abstrata, mas concreta, como sendo, sim, um território, um lugar de fonte de energia renovável, tá certo? Primeiro aspecto, né? A gente tem aí a história do hidrogênio verde, tá certo? Que também a gente se capacita, se habilita para ser essa fonte, esse lugar de energia renovável. Se a gente tem uma crise hoje por falta de infraestrutura, e tem, é importante dizer que tem, né? Uhum. A gente não fez o dever de casa, a Paraíba deixou de fazer um dever de casa de interligação de redes produtoras com rede da distribuição de energia. Isso é um outro papo, não vamos entrar aqui no mérito disso, tá certo? Mas existe uma crise, tá certo? E a crise não é só paraibana, existe uma crise do segmento, do setor, sim, não é? Mas o mundo não vai se acabar, tá certo? Vão acontecer novas etapas e novas rodadas disso, e a gente se habilita para isso, tá certo? Nós temos o sol, então, como eu disse, tá certo? Nós temos a geografia extremamente favorável, né? Onde você tem um ponto de confluência rodoviário muito importante, a logística. A Paraíba é naturalmente um estado para se explorar a logística. É natural, o mapa do Nordeste nos coloca nessa posição. Campina Grande, tá certo? Para a gente formar assim uma ideia mental, Campina Grande está no lugar certo, do jeito certo que tinha que estar para ser um ponto de confluência. João Pessoa também a mesma coisa, né? Então você tem um equidistante, exatamente, equidistante, com uma boa malha rodoviária, tá
tá certo? Temos um investimento no aeroporto, o nosso aeroporto melhorou bastante, tem potencial para melhorar, com certeza que tem, tá certo? Então a gente precisa agora começar a ver voos cargueiros, começar a ver outras coisas, escola de reparação de motores, de aviões, que são espaços que é possível na Paraíba, tá certo? Né? Temos aí o gargalo do porto, que o governo do estado timidamente, mas está fazendo. Essa ponte que leva para Lucena, ela tem uma saída logística interessante que vai possibilitar que Santa Rita e Lucena, além da cultura sucroalcooleira, também tem uma cultura de logística. Como eu disse, né, Raoni, a Flórida tem esse ponto de logística que favorece toda a integração americana com a Latinoamérica, com o mundo, tá certo? Hoje Miami é um porto turístico de entrada violento, tá certo? Com muita atração turística, que é o ponto que a Paraíba vive hoje, né? A Paraíba hoje começa a gozar dessa eclosão do turismo, né? É a indústria limpa, é uma indústria que você pode instalar gradativamente. Temos agora um grande incentivo com o polo turístico, é verdade. Uhum. Vamos dobrar a capacidade dos leitos, né? Uhum. Nós temos 14 mil leitos, segundo eu escutei da secretária Rosália, vamos ganhar mais 14 mil. Então vamos dobrar Isso. a capacidade, vamos para 28 mil, tá certo? E ela disse que fora do que está sob o controle oficial de Airbnb, você tem aí talvez até mais 12 mil, entre 10 e 12 mil leitos, então é muita coisa, né? Então a Paraíba começa a gozar deste benefício da eclosão do turismo, esse turismo que hoje está litorâneo, mas nós temos muitas belezas, tá certo? E aí a gente começa a descobrir a paralelidade entre a Paraíba e a Flórida. A Flórida começou por Miami, a Flórida hoje não é só Miami, tá certo? Então a Flórida hoje você tem um aumento muito grande nas praias do Golfo, são cidades que vivem hoje do turismo, da aposentadoria, igual a Paraíba, tá certo? Onde as pessoas dos Estados Unidos vão se aposentar nas praias do Golfo. Você tem o próprio Orlando que explodiu, tá certo? Explodiu imobiliariamente, que é outro benefício que a Paraíba começa a vivenciar, tá certo? Sem contar que esses dois benefícios, do turismo e do boom imobiliário, eles são, na pior das hipóteses, de médio prazo, tá certo? Porque a régua de execução dos projetos, eles têm um período mais longo. Não é tão sazonal como a gente possa imaginar. E à medida que o tempo vai passando e a gente vai concretizando essa curva, tá certo? Você fica mais confortável. Agora, não podemos esquecer de que outros investimentos precisam ser feitos. O Farol está atento a esse desenvolvimento. Eu já estou falando sobre a ótica do Farol. Do Farol. Tá certo? Eu estou falando sobre a ótica do Farol. Agora eu vou acrescentar um pontinho aí. Há um diferencial entre a Flórida... Sim, entre as Flóridas. Que eu considero importante, porque o nosso Código Penal ele é bem restritivo do ponto de vista em relação à Flórida. Com certeza. Na verdade, a gente pode até ampliar, né, Raoni? Porque a questão de segurança aí é o ponto crucial. Você acredita? Concordo. A gente tinha no Porque passado... aí eu vou linkar o Farol agora para o que ele está desenvolvendo a partir do Partido Novo. O homem é dinâmico. Então, vamos lá, Raoni. Avance. Você disse um ponto importante. Então, é o seguinte, a gente tem, eu diria a você, que a estabilidade jurídica e a concretude das leis, ela precisa ir para um outro patamar, tá certo? Então, e aqui não vai nenhuma crítica, no papel não é esse, e muito menos é o meu estilo, tá certo? Sim. Porque eu tenho acesso às pessoas e quando eu tiver de dizer alguma coisa, eu vou dizer às pessoas, entendeu? Como eu não preciso vir publicamente e dizer, tá certo? Sim. Então, assim, a questão da estabilidade jurídica, esse conceito é muito sério, né? A gente não vai poder atrair, por exemplo, uma rede hoteleira internacional, atrair uma vez, duas vezes, você não vai poder atrair tantas outras se você não tiver uma estabilidade jurídica que seja digna disso. Tá o Farol está também atento a isso, tá certo? Essa questão da segurança pública, você disse muito bem, a gente precisa ser muito mais duro do que está acontecendo. Nós começamos a ceder em pequenas infrações, tá certo? É o motoqueiro que anda na contramão, é o cara que faz isso sem ter uma licença, tá certo? Agora mesmo tem uma discussão muito grande sobre, por exemplo, Zona Azul em João Pessoa, né? Eu acho que a forma como, particularmente Zona Azul, a forma como foi introduzida, ela está equivocada, o conceito, ela é bom, tá certo? Mas ela tem que fazer uma transição entre o que é possível e como você realiza. Se você gira a chave, você vai impor automaticamente, né,
Eu conheço um cara que foi candidato, que tinha um melhor plano de governo, ele nunca faria esse erro, tá certo? Tá falando o coordenador da campanha desse cara. Né? Muito bom. Ele muito nunca bom, faria esse muito erro, bom. tá certo? Então a gente tem que entender que, voltando sobre a questão da estabilidade jurídica, vamos tratar dessa maneira, né? A estabilidade jurídica, que inclui a segurança pública, Sim, ela sim. tem que ser muito bem tratada e tem que ser tratada como prioridade, tá certo? Então, se a Paraíba quer continuar a atrair investimentos, e a gente precisa, porque a gente tem que reindustrializar o Estado, a gente tem que interiorizar o desenvolvimento, e se você interioriza com o desenvolvimento do agronegócio, porque nós temos case de sucesso nacional aqui na Sucroalcooleiro, nós temos a cultura de irrigação da fruticultura da Várzea de Souza, que vem crescendo, tá certo? Inclusive, Souza já tem até gente plantando uva para abrir uma vinícola, não é? Poxa. Então, a gente tem a questão do ecoturismo, que é outra fonte que precisa se expandir. Nós temos um Cariri belíssimo. Eu sou fã do Cariri, Raoni. Olha, você falou de 4x4, eu percorri as trilhas lá de Serra Branca, de São João do Cariri, de todo lugar lá, catalogando, sabe, estrada, rocha, sabe, que é muito bonito, é uma riqueza imensa, né? Só uma curiosidade, você sabia que Serra Branca, a serra que dá o nome de Serra Branca, ela é possivelmente o maior monolito das Américas? Não. Pois é. E aí, se fosse nos Estados Unidos, já era um parque nacional. Já era um parque nacional. Já era um parque nacional. Então, nós temos aqui o maior monolito, pelo menos da América do Sul, porque a disputa é com Utah. A disputa nossa é com Utah, tá certo? Onde você tem uma rocha, que é justamente a Serra Branca, tá certo? Com 7,6 quilômetros de extensão, com 2,4, eu acho, de comprimento, com 720 de altura, uma única rocha, um único lajedo, como diria o Matuto. Tá certo? E normalmente inexplorado. Inexplorado, né? Esse afloramento dessa forma, quando ele fracciona, ele termina formando 2, 3 lajedos que dá aquela composição, tá certo? E aqui a gente tem um caso de um único. Por isso que é um monolito. Então, voltando, né? Então a gente tem a caprinocultura, que precisa ser muito mais explorada, que a gente está só no começo, tá certo? Você tem a própria questão têxtil. O Farol divide em eixos de atuação. A gente dividiu em 10 pilares, tá certo? Bacana. Lá atrás ainda foi o trabalho de Chico, né? E a gente precisa de entrar num outro segmento que é muito, muito importante, e a Paraíba toda pode seguir adiante, que é a questão da educação e da tecnologia, que eu chamo isso de indústria branca. A indústria que não polui, a indústria que não destrói, a indústria que não muda fisicamente, tá certo, no início, a paisagem, mas quando instalada e quando ela tem sucesso, o progresso e o desenvolvimento chegam em alta velocidade, né? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa explorar ainda muito mais. Por quê? Porque a Flórida hoje também é um hub de tecnologia, atraindo empresas da Califórnia, atraindo empresas do Texas, o estado americano que mais recebeu mudança de endereço de empresas americanas dentro do território americano foi a Flórida, tá certo? E a Paraíba está engateando, a gente pode seguir adiante, tá certo? Então o Farol olha por tudo isso, olha e tem gente estudando, tem gente pesquisando. Amanhã de manhã eu tenho uma reunião, por exemplo, que eu vou tratar sobre educação para apresentar no Ministério da Assistência Social um projeto inovador, tá certo? Financiado pela iniciativa privada estrangeira, tá certo? Que eu quero incluir o Farol dentro desse núcleo. É aí que eu quero deixar o meu legado, algo concreto para Paraíba, né? E a gente segue adiante. E aí chega o Partido Novo, tá certo? Que é um viés fortemente nacionalista, tá certo? É importante dizer que eu vejo o Novo como o partido liberal, o partido forte no sentido ideológico, mas um partido que olha o Brasil nacionalmente. E aí, gente, é tão conflitante que eu vou pegar agora uma outra figura que não é do Novo, nunca foi, talvez nunca poderia ser, tá certo? Mas ele é tão nacionalista como o Novo vem, que é Aldo Rebelo, tá certo? Então, o ex-ministro, né, que conhece a Amazônia como poucos, que tem uma visão de desenvolvimento verdadeiro para a Amazônia, tem uma visão liberal sobre a Amazônia, de proteger quem precisa ser protegido, mas liberar a exploração do que precisa ser explorado. O desenvolvimento não chega com restrição, o desenvolvimento nunca vai chegar em nenhum lugar com impedimento, o desenvolvimento chega justamente pelo contrário, né? E lá no 4x4, a gente sempre volta no 4x4, uma vez me perguntaram se não era muito ruim andar de 4x4 pela beira das praias, né? Aí eu perguntei se a pessoa já tinha feito isso, ela disse que não,
Aí eu disse, como é que você imagina as praias? Ele disse, não, tem lugar que é bonito, tem lugar que não, mas o lugar que não, o que é que você acha? Não, porque nunca transitou ninguém, tem manga. Ele disse, não, o manga é muito bonito. Você sabe o lugar que não é bonito? É porque tem muito lixo plástico. Aí disse, tem. E aqui na Paraíba tem um lugar cheio de lixo plástico, tá certo? Que é justamente a praia que fica entre Barra de Camaratuba e o rio Sagi, tá certo? O rio Guaju, na verdade, é a divisa com Sagi, onde fica para a divisa de Pernambuco e Paraíba. E os primeiros metros dessa praia de Barra de Camaratuba é repleto de plástico de João Pessoa, que a maré vai jogar lá. Aí eu disse para ela, e quem não anda por lá, quem não conhece, nunca vai conseguir preservar, porque não tem noção de que esse plástico que derramou-se aqui na costa, tá certo? Foi transportado para lá e tem muito plástico. E quando você vai, esse fenômeno por conta dos rios, sabe, Rony? E a Paraíba tem uma característica do nosso litoral, ela é muito irrigada, tá certo? Ela tem muitos riachos e rios que desaguam no mar. Quando você puxa, por exemplo, para Foz do Jaguaribe, lá em Fortim, no Ceará, a praia é poluída tanto quanto, porque o rio termina, a maré e a corrente termina jogando aquele lixo para depois e termina sendo um estuário de lixo. Então, por exemplo, como é que você vai preservar uma praia se você nunca viu uma praia cheia de lixo? Tá certo? Se você não conheceu. Então, o 4x4 lhe permite conhecer. E aí, para fechar, eu dizia, só quem conhece é quem preserva. Verdade. Tá certo? Só quem conhece verdadeiramente é quem pode preservar. Então, voltando, o Novo tem essa característica, tá certo? É um partido que eu já estou filiado desde 2018. Você escolheu o Novo ou o Novo lhe escolheu? Não, eu escolhi o Novo. O Novo você escolheu baseado em todos esses princípios que a gente conversou aqui e atuar politicamente como dirigente partidário, nesse olhar de trazer a política como uma empresa, porque é a sua trajetória. O que é que o Novo tem trazido aqui na Paraíba? Eu sei que nacionalmente já tem demonstrado grandes resultados e grandes nomes, e você tem construído isso pouco a pouco. O que é que no Novo você está enxergando esse futuro da Paraíba, já que você traz esse berço do lado empresarial e está buscando aplicar de forma prática aí a partir do Partido Novo? Vamos lá, Rony. O Novo, nacionalmente, como você disse, ele é claramente hoje, neste mandato, o partido mais à direita que o Brasil tem. Certo? O Novo é muito coerente com os valores que ele defende. Por exemplo, estamos aí no auge da discussão da PEC, chamado PEC, sei lá, do protecionismo, sei lá como é que o nome... Prerrogativas, impunidade, PEC da impunidade. O Novo votou contra. Por quê? Porque da forma como está escrita, tá certo? Ela bota no mesmo pacote quem foi verdadeiramente imputado sobre crimes não catalogados ou não estudados, e aqui não cabe a gente estudar o que é o STF, detalhar, tá certo? Com pessoas que podem se entrar na política para aproveitar dessa brecha e ser um bandido, tá certo? Claramente. Então o Novo foi contra, porque o Novo não quer bandido na política, tá certo? O Novo quer pessoas de bem na política. Então, quando a gente pega desse ponto e vai para trás, você começa a observar que o Novo é muito coerente com o que ele defende, ele vota, tá certo? Coerente com o que ele defende, e essa coerência me dá muita tranquilidade de estar pelo Novo, tá certo? Porque o Novo, ele pensa no amanhã agindo hoje. Na Paraíba, nós temos um grande desafio, né? Você sabe que a gente já esteve junto numa campanha muito disputada, tá certo? Mas muito bonita, onde nós formamos um time que proporcionou à Paraíba, eu digo a Paraíba porque não foi só João Pessoa, um plano de governo extenso, preparado, debatido, tá certo? Com observação, com um olhar na pessoa, tá certo? A gente tinha dentro daquele grupo de mais ou menos 120 pessoas de todos os meandros espectros políticos, tá certo? Tem gente de esquerda e de direita, tá certo? Nos dois limites, e tinha gente de centro, e a gente foi conversando com todo mundo e construindo as melhores opiniões em todas as áreas, tá certo? E é importante dizer que isso é fundamental para a política, né? E assim eu vejo a política, e por isso é importante, como eu disse ainda há pouco, eu não preciso mandar nenhum recado. Se eu tiver de dizer alguma coisa que seja mais impactante ou mais pessoal, eu vou procurar aquele líder e vou dizer, minha opinião, acho que isso aqui é aquilo outro, tá certo? Mas, enfim, o Novo ele tem essa capacidade. Dentro da política da Paraíba, nós temos alguns desafios enormes, tá certo? Que é justamente o despertar para a política. Eu não consigo imaginar o Novo, Raoni, fazendo isso com os nomes antigos, tá certo? Então, a gente precisa sair, formar os núcleos municipais, despertar para as pessoas,
para se envolver politicamente. Então, o meu sonho é que na próxima eleição de prefeito e vereador, a gente eleja alguns vereadores pelo interior, gente que faz o dia a dia da comunidade, gente que entende a necessidade da comunidade, tá certo? E possa representar a partir do Novo. O Novo tem uma estrutura de formação muito forte, tem o Instituto Libertas, que prepara as pessoas. O Novo tem um background de leis, de legislação muito, muito forte, uma série de pessoas que trabalham nisso, que estão acostumadas a olhar sobre o ponto de vista legislativo e propor aquilo de forma concreta como propostas, tá certo? Como leis. E aí eu vou dar um exemplo concreto do que me assusta. Recentemente, nessa busca de formação dos núcleos municipais, eu me deparei com uma pessoa. Eu fui para Borborema, aqui no Brejo, tá certo? E essa pessoa, ela tinha se mudado de Natal para cá para acompanhar a família. Ele tinha sido funcionário da Riachuelo. Inspirado pelo exemplo de Riachuelo, ele comprou 20 máquinas de alfaiataria, não, de costura. 20 equipamentos, tá certo? Que tinha estamparia, tinha overlock, tinha várias coisas, tá certo? E veio e trouxe para Borborema. Alugou uma casa, alugou um galpão, tá certo? Onde ele tinha uma promessa do núcleo municipal, tá certo? Da prefeita na época, do prefeito, sei lá, de fazer com que Borborema fosse estratificada de maneira que criasse uma referência. Um núcleo industrial, ficasse um distrito industrial, para que ele, a empresa dele, tivesse os benefícios do Sistema S, que era basicamente o que ele queria, treinamento, ou seja, ele queria que formasse pessoas, mão de obra, para usar aqueles equipamentos. E a partir daí começar a empresa. Qual foi a minha decepção quando eu descubro que esse mesmo município, que hoje tem 20 máquinas empacotadas, que devolveu o galpão que ele tinha, porque não conseguiu formar a mão de obra, quando eu comparo o censo agora, do de 2010, ele perdeu um quarto da população. Por que perdeu? Migrou porque não tem oportunidade lá. A população envelheceu. Se ele perder um quarto da população, ele perdeu um quarto dos benefícios governamentais. Tá certo? Então, como é que você fica na questão do desenvolvimento acomodado e você vê isso acontecendo no município pequeno? Não estou falando aí de mais ou menos 5 mil moradores. Borborema não é mais do que isso, tá certo? Eu acho que hoje é 4 mil, 5 mil era no censo de 2010, tá certo? Como é que você fica sem querer se impressionar, tá certo? Com isso acontecendo. Então, essa migração ela foi para uma cidade maior, ela foi para João Pessoa, para Campina, foi inchar as periferias, tá certo? Foi inchar os hospitais, o serviço de saúde, tá certo? Onde poderia estar lá em Borborema, tendo gerado emprego, deixando a renda na cidade, porque isso também é um ciclo, né, que vai se perdendo. E se você toma esse exemplo de Borborema, você automaticamente quer se mobilizar, você quer se mexer para evitar que isso aconteça. Fazer algo diferente. Então, o nosso esforço é de abrir os núcleos municipais, despertar o interesse político da juventude, ou dos não tão jovens assim, mas localmente, tá certo? A gente acredita que isso pode nos dar frutos já em 26, tá certo? Para 28, o nosso objetivo é 28, a gente tem um desafio de 26, a gente vai lançar uma nominata de federal, não vamos lançar uma nominata de estadual. A gente vai fazer o esforço dentro da necessidade do Partido Novo de fugir da cláusula de barreira. Certíssimo. Tá certo? Eu tenho pouco dinheiro, na verdade eu tenho uma mixaria de troco comparado com os outros partidos, então tem que ter muita seriedade no uso desse dinheiro, dessa verba, tá certo? Para que a gente faça isso. E a gente lançou então agora um pré-candidato a senador, Major Fábio, que é dos quadros que eu tenho do Novo, filiado do Novo, a pessoa com mais bagagem, com mais experiente. Então o Major Fábio ele tem levado o recado, levado os valores do Novo e da direita por aí afora. Ele deputado federal por 2 mandatos, um mandato mais curto, bem curtinho, mas um outro mais longo, tá certo? É o cara da PEC 300, tá certo? Então um cara que já está acostumado com isso. E a gente tem feito esse esforço de justamente divulgar e levar o Novo em lugares que a gente não chegava. Estamos aí devagarzinho, abrindo os núcleos municipais, mas o Novo é isso, Raoni, essa perspectiva de fazer para o futuro próximo, não tão distante assim, tá certo? Uma saída decente, uma saída estruturada para quem quer fazer política. E para a gente se encaminhar para o final, mas eu vou fazer a última pergunta sobre o Novo. Nacionalmente, o Novo entende esse momento para que, de toda forma, inconteste, Zema seja candidato, ou programa uma composição partidária para que possa aí
participar da majoritária? Pronto. Como é que está essa discussão? Excelente pergunta. Vamos porque entender... aí, depois dessa, a gente vai para o finalmente. Pronto, vamos entender da seguinte forma, né? Zema é um pré-candidato que tem 100% do apoio do seu partido. É o único pré-candidato que tem 100% de apoio do seu partido. Só depende dele. Então. Só depende dele. Então, o Novo está se utilizando desse fator importante, favorável, para colocar Zema na estrada. Tá certo? Se isso no futuro vai capacitar ou habilitar o Novo para uma posição de vice, para uma posição de liderança, porque tudo pode acontecer. Nós estamos num momento político muito particular. Sim, sim. É importante entender que a gente tem muitas questões políticas graves acontecendo no Brasil e pode ser que isso leve, daqui a alguns meses, o melhor nome ser Zema. Isso não pode sair da mesa. Então, Zema colocou o nome dele como sendo um nome que tem unanimidade e força dentro do partido, isso é importante. Então ele tem a liberdade e a tranquilidade de poder seguir a rua sem ninguém puxar o tapete dele, coisa que talvez os outros líderes de direita não tenham essa mesma unanimidade, claramente não o tem, senão já tinham feito a mesma coisa, já tinham lançado o seu nome, tá certo? Então a gente sabe que hoje a situação política de Bolsonaro é difícil, tá certo? Novamente, não vamos entrar aqui no mérito da análise do julgamento e tudo mais, mas ele já era impedido antes da análise antes do julgamento, tá certo? E aí, a bênção, digamos, de quem Bolsonaro apoia, quem Bolsonaro não apoia, isso é um fator hoje menos importante do que pode parecer. Aos apaixonados, isso é um fator muito importante, aos verdadeiramente bolsonaristas, isso é muito, muito importante, mas talvez na prática da política isso não seja tão importante assim, tá certo? E você possa, mais na frente, numa força de coalizão, e aí sim eu entendo isso que vai ser necessário, tá certo? Um grande esforço de coalizão nacional, fazer com que a direita volte a governar o Brasil, seja com Zema, seja com Ratinho Júnior, com Tarcísio, ou até mesmo com o governador de Goiás, esqueci o nome dele agora. O senador. Lá, daqui a pouco ele chega o nome. Então, assim, é importante a gente entender que esse momento é um momento de ajuste. Ronaldo Caiado, exatamente. Caiado. Então, é um momento de ajustes, tá certo? E que a gente possa se colocar no jogo. O Novo tem muita bagagem, e esse é o diferencial. Zema revolucionou o estado de Minas em 2 mandatos, tirou um estado falido, botou o estado em dia, melhorou todos os índices sociais, mas não melhorou mais ou menos, não, melhorou assim radicalmente. Tá certo? Só para a gente falar em um aqui que eu gravei, que está na memória, que eu falo sempre, o valor investido pelo governo do estado na alimentação escolar, ele subiu 400%. Mas não é que Zema quis dar alimento bom, é porque era muito ruim antes, entendeu como é? Era biscoito e água, entendeu? Então era soja e água. Então é importante dizer que isso são coisas que transformam. E aí faz com que os índices de educação, não de um município, que aqui na Paraíba nós temos um ou outro município de excelência e a maioria da educação ela é baixa, tá certo? Inclusive a capital João Pessoa, é importante dizer isso, a nossa educação de primeira infância é de baixa qualidade e a nossa educação do ensino médio também é de baixa qualidade, a gente foi um ponto muito discutido na última eleição, né? Então, aqui na Paraíba nós temos alguns municípios que despontam, mas linearmente nós não temos essa linha, né? Esse projeto. O Novo deixou... E o Novo lá em Minas Gerais deixou isso. Então, eu acho que esse é o olhar que a gente tem que ter hoje, tá certo? Eu vou pontuar aqui, porque Zé, no meio do podcast, falou sobre a campanha, né? Em 2020, eu disputei a prefeitura de João Pessoa e tive a honra de ter um coordenador dessa magnitude, né? Coordenando todo esse processo de organização, de ideia, de planejamento de governo. Foi um belo trabalho. Foi um trabalho que me honra muito. Foi entregamos muito e está lá no TRR, né? Quem quiser baixar 2020, nosso plano de governo foi construído aí com 120 pessoas capacitadas e deixamos realmente um legado naquela discussão. Eu ousei chamá-lo, né, e tive o sim naquele momento, então para mim é muito bom escutá-lo aqui hoje. Você sabe que foi meio que chocante, né? Minha família reclamou, meus irmãos reclamaram, né? Eu disse, não, eu vou aqui, vou fazer esse papel, e a gente foi com Estelo, com Cristina Raimo, né? Foi. Tá certo? Com o Caetano, que nos ajudou bastante, seu fiel escudeiro, né? Uhum. Com mais alguns outros colegas que foram lá mais presentes do que outros, né? Mas a gente construiu realmente uma bela história na política aqui de João Pessoa. Falei com Zé pai, Zé avô, Zé empresário, Zé de Caiçara, o Zé Carneiro. Zé que traz no seu nome a simplicidade e carrega consigo
a certeza de fazer o bem. Eu não tenho dúvida disso. Zé, muito obrigado. Eu fico muito feliz, Raoni. Deus te abençoe. Amém. E sucesso sempre, você Amém, merece. meu amigo. Obrigado. Fiquei muito feliz com a oportunidade. Um grande abraço. Forte abraço. Siga lá Zé Carneiro e o Farol PB, que é o Farol Desenvolvimento da Paraíba.